Pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje com a fisioterapeuta Carolina Oliveira. Te agradecer, Carolina, por mais uma vez estar aqui conosco. Semestre passado estivemos falando, né, da sua experiência geral e específica na Vale do Rio Doce. E hoje, para você falar sobre sua experiência na JBS, e pode falar também um pouquinho de como começou essa sua trajetória na JBS, como que você chegou até lá, né? Como que foi essa sua experiência? Então, muito obrigado pela presença e fica à vontade aí para você relatar toda a sua vivência lá na empresa. Excelente, professor. Vocês estão me ouvindo normalzinho? Tranquilo o som? Então, é muito bom, é muito gratificante, né, estar aqui com você hoje, professor. Eu já fui sua aluna, né, para quem não sabe, né, trazer um pouquinho aí da experiência, né, de como é ser fisioterapeuta fora das clínicas também, né. Meu nome é Carolina Oliveira, assim como o Peterson já falou aí, né. E eu vou há muitos anos, né? Sei lá, mais de 10, não vou contar quantos. Fui aluna aí do professor Peterson, e ele tive o privilégio dele me apresentar essa mesma disciplina que ele está trazendo aí para vocês, né? E aí, assim que eu me formei, não me identifiquei tanto assim com a área clínica, e aí foi uma área que eu falei assim, nossa, vou seguir aquilo, aquele conselho do professor, por que não? Né? Aí eu me formei, acho que foi em 2010, 2009, 2010, se não me engano. E em 2011 eu já tinha feito aí a especialização em ergonomia, né? Acabei fazendo na ergonomia contemporânea, né? Na Universidade Federal, que a gente, não sei se vocês sabem, tem mais de um tipo de especialização na ergonomia. Tem um ramo que é mais francês, né? Que a gente chama de contemporâneo, e tem um outro ramo que é mais americano. E aí cada instituição, né, oferece aí o seu curso. E eu comecei a trabalhar muito rápido. Eu me formei em 2011 e em 2011 já estava no mercado de trabalho na área da mineração, né? Só passando rapidinho, em 2012 eu fiz uma especialização também em perícia judicial. Tem muita relação, vou comentar aí mais para frente. Em 2014 eu segui na especialização de higiene ocupacional. Né? Então, aí eu vou pular a etapa, né, da experiência ali da mineração, vou direto aí para 2019, que foi o ano que eu saio da mineração, né? Meu contrato é desfeito, eu fiquei um tempo sem trabalhar, mas não foi nenhum ano. E aí eu recebi essa proposta de ir para a área de frigorífico. E eu fiquei assim, bem, nossa, como que vai ser? Né? Preocupada, porque já tinha muitos anos já de experiência apenas na mineração, tinha visto parte de frigorífico, né, na pós-graduação, mas ainda não tinha trabalhado, né, e aí comecei nessa trajetória. Eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, né, o início aí era a minha apresentação, seguido a gente vai ver a evolução das normas, vou falar um pouquinho da NR36, vou trazer um vídeo aí que trata muito a questão da NR36, falar um pouquinho da atuação do fisioterapeuta dentro desse ramo, né, dos frigoríficos, de um desafio que eu passei na época da pandemia, e no final deixar uma palavra aberta, mas vocês podem ficar à vontade para me interromper. Talvez eu não veja, mas aí o professor vai mediando isso aí para nós. Né? Aí, quando a gente lembra, né, dos marcos, aí, hoje eu trabalho muito na fisioterapia associada à ergonomia. A ergonomia ela é uma cadeira na fisioterapia e ela é uma matéria muito forte dentro da engenharia de produção. Não sei se vocês sabem disso. Então, esses dois cursos têm muito. Na verdade, todos os cursos de engenharia, eles têm uma grade de ergonomia, né? A grande maioria. E uma matéria, mas assim, 6 meses, é pontual e tudo. E é importante fazer essa associação. Então, eu venho falar um pouquinho da ergonomia, né? A gente, os dados aí mais antigos que a gente pensa em ergonomia, mas quando
nesse tempo ela não era uma ciência, né? A gente pensa aí, né, desde os primórdios, o homem das cavernas buscando se adaptar às condições de sobrevivência, né? Desde quando ele era um coletor, que ele vai à caça, né? E aí ele tenta adaptar as ferramentas para que ele conseguisse fazer isso aí, essa coleta, essa caça, sobreviver de maneira mais confortável possível, né? E aí, quando a gente lembra aí dos marcos, a gente sabe que as guerras, né, elas foram muito importantes, porque foi constatado que não adiantava a gente ter o maior potencial bélico se eu não tivesse uma condição psicofisiológica do aquele empregado, daquela pessoa, tá lutando ali, tá tendo um êxito, né? E aí a gente tem a Revolução Industrial como principal aí marco, né, marco científico mesmo, com o estudo do trabalho, né, por Taylor, Ford. E aí eles, de fato, fazem esse estudo e entendem aí diversas vertentes de como, por que o trabalho tinha que ser adaptado, por que a gente conseguia melhores resultados na produtividade, né? E aí, puxando aí um pouquinho para o Brasil, né? O Brasil ele vai estudar, adentrar no assunto de ergonomia em função de um dado epidemiológico negativo, que foi aí na década de 70, né? Muito fundamentado pela situação dos processadores de dados, né? Se vocês pegarem essa indicação aqui que está do manual de aplicação da norma 17, ele traz toda essa história, toda a questão política que estava envolvida por detrás, né? E aí, nessa época, observou-se um boom de adoecimentos no público de processamento de dados, que seriam as pessoas que trabalhavam mais em banco, né? Grandes metas, né? Locais de trabalho insalubres, e não existia até então nenhuma norma que exigisse isso das grandes empresas, né? Não existia. E antes eles achavam que era um adoecimento só desse tipo de população, mas aí vários estudiosos brasileiros que já estavam em contato aí no campo da ergonomia francesa, fazendo esse campo aí, essa busca de conhecimento, eles já começaram a verificar que existiria no futuro adoecimento em outros setores, que aquilo ali era só o nosso boom, né? E aí, na década de 70, né, mais ou menos, a ergonomia ela é implantada aí como ciência, como norma, através da norma regulamentadora número 17. E aí surgem, a partir daí, outras normas que trazem conceitos derivados, né? Eu citei a NR22, que é a norma de mineração, ela tem pequenos conceitos ali também derivados da 17, a NR12, que ela traz conceitos para a gente de proteção de máquinas, de bloqueios, e aí ela traz, por exemplo, eu compro uma máquina, equipamento importado, eu tenho que fazer toda uma adaptação, tanto para a minha cultura daquele equipamento. Se não meu empregado, a chance dele se acidentar é muito grande. Então, assim, são vários itens. E a gente tem a 17, que foi a principal, ela é muito criticada, né, em função dela ter... A primeira versão dela ter sido muito ampla e muito resumida, né, mas o objetivo era esse mesmo, porque era um prazo muito curto, se vocês, né, puderem ler aí a história da norma que está dentro do manual de aplicação da NR17, você vai ver, eles tiveram 10 dias para redigir uma norma que seria aplicada para todos os setores. Então, essa norma ela vem ali com conceitos mais enxutos, que dependiam aí da interpretação. E aí, logo na sequência, eles produzem, eles redigem aí um manual para poder trazer aí maior clareza, né, do que estava sendo ali sugerido e tudo como proposta. Depois da NR17, vieram os anexos, né, o anexo de checkout, de supermercado, e o anexo que é aplicado também ao teleatendimento, né? Então,
hoje, né, como gestão, né, a grande maioria das empresas, assim, as grandes empresas que eu trabalhei, elas têm muito esse pilar de gestão, a questão da qualidade total. Dentro da qualidade total, é imprescindível o cumprimento de normas. Então, assim, não é mais só aquela coisa o Ministério do Trabalho vai vir. Não, é a questão da qualidade total e como seus clientes vão te ver no mercado. Então, isso aí vem como um outro valor, né? E aí as empresas, elas têm essa tendência de estar seguindo tudo, assim, muito certinho, né? Então, assim, acho que foi em meados de 83, mais ou menos, que foi exatamente batida ali o martelo da norma. Então, assim, é uma norma muito recente, tá? Aí, eu vou falar um pouquinho, né, da 36, que é a principal aí, a gente que é da ergonomia, fisioterapeuta que trabalha nos diversos setores, já atuei no processamento de dados, teleatendimento, construção civil, mineração. A gente fica assim muito querendo uma NR tipo a 36, porque assim, para a gente ela é uma norma que foi muito bem desenhada. Ela traz assim conceitos pragmáticos na questão da ergonomia, da adaptação do homem, do fator humano, né? E aí eu vou passar aqui um videozinho para vocês. E vocês vão entender o porquê que essa norma foi criada, né? Por que tinha que ter uma norma só para frigorífico, né? Porque, assim, a outra, né, a 17, ela tinha conceitos, mas o frigorífico é um lugar muito específico, onde acontecem atividades muito específicas. E vou projetar aqui o vídeo externo. Eu já voltei. Então, ele mostra, né? Esse vídeo é muito bacana. Ele mostra aí no detalhe os impactos comuns das condições de trabalho no ramo frigorífico, né? Isso aí antes de ter implementado a norma, no período mais ou menos que ela estava sendo implementada, né? Vocês viram que ele explica aí sobre repetitividade, né? Ele fala sobre cronoanálise. Quando um trabalho ele é repetitivo, a gente não tem a oportunidade do sangue que está correndo ali naqueles vasos reperfundirem o músculo de forma adequada, né? Então, assim, o conceito que a gente aprende lá na física é extremamente importante para a gente entender o mecanismo de doença que a gente está provocando nessa população, se a gente estabelece aí um ritmo dessa forma, né? E aí ele deixou claro, ele fala de 15 segundos, né? 18 movimentos e tudo. Então, assim, o que é repetitivo, né? Ciclos que se repetem com duração inferior a 30 segundos é um dos caráteres de ser repetitivo. Hoje a gente tem muitas definições, né? Se eu estou utilizando o mesmo segmento muscular por muito tempo, eu estou trazendo aí uma atividade repetitiva, né? E aí, quando eu fui convidada para trabalhar aí, né, nesse frigorífico, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse vídeo. Falei, nossa, eu vou ir para um lugar que vai ser igual o vídeo que eu vi. E aí eu me lembro da psicóloga que fez uma entrevista me perguntando se eu tinha problema em ver sangue. Aí eu falei assim, pronto, vai ser aquilo ali. E acabou, graças a Deus, não era isso. Era uma fábrica, na verdade, eram duas fábricas, né, que eu era responsável. As diferenças já começam aí no início, né? Comparando aí com a área da mineração, a área de frigorífico, eles contratam geralmente um fisioterapeuta por planta da unidade, tá? E geralmente tem que ser fisioterapeuta, né? Na área da mineração, nem sempre o ergonomista é um fisioterapeuta. Ele pode ser engenheiro, que fez a especialização, pode ser arquiteto, né? Mas no ramo frigorífico tem que ser, né? Fisioterapeuta, acho que no máximo terapeuta ocupacional.
mas é importantíssimo que seja, né? E vocês viram aí os vídeos, né? E então eram duas fábricas, né? Uma em São Paulo, aí eu saí de Minas Gerais, fui para São Paulo. Uma era uma fábrica de hambúrguer e a outra era uma fábrica de charque, né? Ambos aí a gente tinha essa produção por batelada, né? Que é um tipo de produção que você não tem uma especificação muito grande de produtos, né? Você não tem uma carta muito grande de produtos, você tem um mesmo maquinário para poder executar e produzir ali exemplos, tipos ramificados de um mesmo produto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estou produzindo ali naquela fábrica carne moída. Então, eu vou fazer hambúrguer, eu vou fazer bolinho, né? Eu não vou ter outros tipos. Né? Eu vou ter, por exemplo, sei lá, salsicha. Não, salsicha não é, porque aqui é proteína, era de boi, né? Salsicha geralmente é frango. Na verdade, é uma mistura. Mas eu não vou ter outros produtos que deveriam ter outros equipamentos. Eles aproveitam tudo, né? E aí aqui a fábrica, né, de hambúrguer. Nessa fábrica a gente tinha também a produção de uns bifinhos, né, os filés e tudo. E por quê? Porque dava para aproveitar. Então, assim, a proteína animal que chegava nessa fábrica, ela já chegava congelada e embalada. Então, assim, não era aquele vídeo que a gente acabou de assistir. E essa fábrica, ela era, assim, bastante automatizada, né? Tinha ali os pontos e tudo de melhoria que a gente tinha que atuar, né? Mas ela era extremamente automatizada. Aí aqui a gente está vendo, né, desse lado aqui, o rapaz fazendo os cortes aqui, e aí essa proteína ia ser colocada nesse equipamento e ele já cortava bonitinho em bifes, né? E aí é exatamente aquele bife que vem do Carrefour bonitinho, né? Porque às vezes a indústria ela já vende direto para o supermercado. Então não é cortado. Eu imaginava que tudo era feito no supermercado, por exemplo. E aí eu vi que não era. Aí aqui já é a produção de carne moída, né? Não tá dando para ver, mas assim, ela vem muito bonitinha, vem parecendo um miojo, sabe? Ela vem toda zigue-zague desenhadinha e ela já cai aqui dentro da bandejinha preta. Vocês já devem ter visto essa bandejinha preta aí nas grandes redes de supermercado. E assim, muito, muito automatizada. A gente tinha participação ali dos empregados em alguns pontos que a gente não tinha automação. Aqui ainda é, né, a fábrica de hambúrguer, aquela a visão externa dela. Aí aqui a proteína como ela chega, né? Ela chega já, né, dessa forma. E aí, tipo assim, eu entendi que o sangue que ela falava, né, que escorre, é tipo assim, aquele chama o certo, né, o nome do certo dele é exudato, né? Isso aí eu fui aprender lá na qualidade e tudo com o pessoal, que não era sangue, na verdade. Aí eu fiquei muito feliz. Aí eu fui, fiquei um mês, assim, deixa eu ver se eu dou conta, né? Porque assim, a imagem que a gente tem, que eu tinha, era desse vídeo aí do carne e osso. E aqui era outra fábrica, né? Eram duas fábricas diferentes, dois CNPJs diferentes. Era como, na verdade, eram duas empresas diferentes, gerentes diferentes, para você atender as expectativas, produtos totalmente diferentes, né? O Shark é um produto assim muito, muito brasileiro, né? E nessa fábrica ele é feito para uma grande exportação, né? E o charque também é essa forma, você consegue aproveitar muito do alimento. Então, assim, o alimento que não foi vendido ainda e que está em boas condições de conservação, ele pode ser transformado aí, né, na carne seca. Aí aqui é uma área do varal, né, que, assim, é exatamente, eu não sei se vocês já viram, produção, às vezes a gente vai no Mercado Central, né, a gente vê carne pendurada ali, é aquilo, só que é numa escala muito maior, né, e aqui é a área da salga, né, essas mantas, elas ficam empilhadas e elas vão sendo salgadas e desidratando,
né? Aí daí escorre o exudato, que parece ser um sangue, mas não é. A gente tinha uma parte de desossa lá também, que às vezes o tipo da carne, acho que chamava ponta de agulha, ela chegava, mas embalada para ser desossada, uma parte dela. Então, a gente, nessa fábrica, a gente tinha uma partezinha de desossa e muito que chegava também já pronta, né? Aí aqui a gente está vendo, depois do varal, né? A carne, ela fica na salga, né? Em pilhas, são as pilhas que vão fazendo ela desidratar. Então, assim, é importante que ela fique totalmente empilhada. E aí a que está embaixo, eles viram, colocam lá em cima, tem todo um processo. Isso é muito, muito manual. Se der tempo, eu vou passar uns videozinhos para vocês. E aí, na hora que ela sai daqui, ela passa por um outro processo. Ela é lavada, eles chamam lavar o boi, né? E aí ela é colocada para secar, igual uma roupa, né? No varal. E aí ela vai ressecando. E aí tem diferentes tipos, conforme o tipo de exportação que vai fazer. Tem clientes externos que gostam dela mais salgada, ela fica mais tempo no varal. Tem clientes internos que gostam dela mais úmida e ela fica menos tempo, né? Então, as principais atividades, né, que o fisioterapeuta faz aí nessas fábricas aí do processamento da proteína animal, principalmente gestão de ergonomia. Muito, muito, muito. Porque você é a única ergonomista que está ali, a única fisioterapeuta que está ali dentro da planta. Então, tudo que tiver de problema disso é você que vai ter que resolver. Entende? Assim, existe uma estrutura centralizada, claro, né, uma inteligência central, né, do frigorífico, que ficava na região de São Paulo. Eu estava aí na região, como se fosse na região do Alphaville, aqui, só que na região do Alphaville de lá. E aí a região central ficava na capital mesmo, o pessoal fazia todos os procedimentos que a gente deveria cumprir e tudo, cobrava da gente, o que a gente deveria entregar, as reduções que a gente precisava fazer, né? Então, o principal trabalho é a execução da análise ergonômica do trabalho mesmo, né? Elaboração dos documentos, porque esse documento, apesar de não ser exigida na norma uma validade, hoje em dia a norma foi atualizada, né, recentemente, ano passado, e aí ela perde a validade quando muda as condições de trabalho. Não é igual alguns documentos da segurança, que é anual, né, bienal e tudo. Ela perde assim que muda as condições. E as indústrias, cada dia eles buscam melhorar os seus processos, cada vez mais. Então, assim, mudar dentro de uma indústria é muito comum, né? Então, assim, a gente sempre tem que voltar lá na área, verificar se a condição é a mesma, fazer uma reavaliação naquele cenário, né? Então, o documento ele precisa estar atualizado conforme a minha condição de trabalho que eu encontro, né? E aí a gente enxergava, né? Fazia inspeção, enxergava oportunidades, né? Igual aqui, ó, o empregado está com o ombro elevado acima de 90 graus, fazendo aí um transporte manual de carga, né? Que não é desejável. Então, assim, a gente fazia aí uma inspeção e fazia um plano de ação e sentava depois ali com o gerente daquela fábrica, daquela indústria, para poder entender o que a gente podia estar fazendo para mudar aquela situação. Remanejamento, que é um procedimento muito bacana, assim, e que o fisioterapeuta participa ativamente, né, porque a gente tem conhecimento de biomecânica, de cinesiologia, né? Então, esse procedimento, ele era em uma parceria do médico com o fisioterapeuta ali, e o médico verificava que aquele empregado não tinha condição de executar a atividade rotineira dele. De repente, o empregado estava com passou por uma cirurgia, por algum problema até pessoal dele, né? E aí ele não poderia trabalhar naquele respectivo setor. Ele se machucou o braço direito, ele precisava muito do braço direito para fazer uma determinada atividade. A gente tinha que ir lá na fábrica e buscar um outro posto que fosse compatível para aquele empregado não tivesse afastamento, né? No afastamento pelo INSS, enfim. Então, aí a gente fazia isso, exatamente para salvaguardar as condições de saúde
esse empregado. E é um procedimento temporário, né? Se durasse muito tempo, a gente teria que estudar outras possibilidades, até mesmo uma mudança de função. Rodízios, aqui era um vídeo, vou ver se eu consigo passar. Deixa eu ver aqui, entrando nas áreas. O rodízio, ele tem um objetivo da gente, se eu estou vendo que o empregado está sendo exposto, está sendo exigido ali na articulação da coluna, membro superior demais, eu vou deixar ele por pouco tempo dentro de uma atividade e vou mudar essa atividade. Essa que eu vou mostrar para vocês, que é a lavagem do boi, ele sai salgado e ele é mergulhado aí numa solução. Essa atividade, essas mantas são bem pesadas. Então, o máximo de duração que a gente deixava era 2 horas. E mesmo assim, o empregado que fazia ela nessa semana, uma vez na semana, ele não fazia amanhã. Se ele fizesse hoje, ele não fazia amanhã, nem depois de amanhã. Noção do tipo. Vocês percebem que é repetitivo, né? Parece levinho, mas é bem pesado. Olha só isso. Deixa eu voltar lá na tela. Aqui não tem como ampliar, não, né? Isso aqui, essa pirâmide invertida, é uma. Cada um pode ampliar no seu computador, o celular, pode ampliar na tela direita, tem um X, aí a gente amplia nesse X aqui. Aí é possível ampliar a tela, ficar só o seu slide aí, Carol. Então é possível cada um ampliar a sua própria tela. Ah, entendi. É para mostrar essa pirâmide aqui, essa pirâmide invertida, ela traz para a gente aí a hierarquia de controle de riscos ocupacionais. Ela é muito utilizada na segurança do trabalho. E aí a gente, como nós somos pares aí da segurança, a gente também tenta trazer nossas medidas de controle da mesma forma. Então a gente vê que, por exemplo, o rodízio, né, a pausa, por exemplo, né, a ginástica laboral vai ser o último controle, né, o menos eficiente, vamos dizer assim. E o rodízio vai ser administrativo, é o segundo aqui. Mas existem situações quando a gente não tem o que fazer, que é um controle administrativo que realmente a gente vai conseguir. Primeiro aqui, né, como item melhor aqui, é o item de eliminação, que eu seria substituir essa forma de fazer, não deixar a gente executando, né? O segundo ali é a gente substituir, né? O primeiro é eliminar, o segundo é substituir, né? Eu substituiria a forma, traria um outro mecanismo de executar o mesmo tipo de atividade, e outro traria um controle de engenharia, né? Fazer alguma coisa automatizada, enfim. E aí, por fim, a gente tem a sinalização e a advertência, que às vezes ela está até junto, que a gente vai deixar advertido para o empregado, olha, você só vai poder fazer tanto tempo, por exemplo. E o controle administrativo, que é esse período aí, ou o rodízio, por exemplo. Então, esse rodízio, ele tem essa importância. Então, eles pediam para a gente aumentar o número de vezes nas atividades, né? Que às vezes eu pego a pessoa que está exigindo, tendo a exigência na mão, e aí eu vou para uma outra que tem uma exigência de atividade de membro inferior. Né? Análise de acidente, a gente participa bastante, né? A gente revê ali o que aconteceu, e aí muitas das vezes, por exemplo, essa atividade aqui, se tinha tido um evento, né?
na verdade, a perda que tinha sido só material, não tinha sido uma perda pessoal. E aí a gente foi constatou que não tinha um local correto para fazer a pega. Então, assim, algo bem simples. Né? E aí a gente vai, senta, vai montar um plano de ação para que aquele incidente potencial não aconteça mais. A gente também, concepção de projetos, né? Em 2018, eu fiz um ano de arquitetura, em 2019 não continuei, que eu fui para São Paulo. Eu acabei aprendendo, né, alguns conceitos básicos, por exemplo, desenhar, SketchUp, enfim. E a gente, enquanto ergonomista, a gente depende muito desses profissionais. E aí é muito bom você ter esse conhecimento mínimo, é de você fazer um desenho técnico que vai ser avaliado por um profissional realmente que vai atuar ali, ou um engenheiro, um arquiteto, para ele entender exatamente o que você precisa, né? Dentro da NR36, esses empregados precisam executar as pausas, né? E a gente vai ter pausa, tanto pausa térmica, que é por eles estarem num ambiente que é considerado frio, para o ambiente ser considerado frio também tem toda uma norma, uma hierarquia, né? A gente olha no mapa, cada local, conforme o mapa, vai ter ali uma faixa de temperatura. E onde não tem a pausa térmica, a gente tem a pausa psicofisiológica, que também existe na NR36. Então, assim, esses empregados eles vão ser beneficiados com 1 hora por dia de pausa, que é computada dentro do horário de trabalho. E aí eles precisam assinar essa pausa, né? Porque aí, quando chega uma fiscalização, como é que a gente vai provar que o empregado está fazendo se ele não assinar? Ou se a gente tiver um outro tipo de tecnologia, né? Hoje em dia existem outros tipos de monitoramento. Lá nessas fábricas eram assinadas. Então, muitas das vezes a gente procurava esse formulário de pausa para verificar, não, o empregado está fazendo a pausa mesmo, e a pausa é para ele não adoecer, não é mesmo? Às vezes a gente tem muitas atividades, igual eu mostrei, que tem um caráter repetitivo, então a gente tem uma série de medidas de controle para a gente evitar esse adoecimento. Então, eu precisava que essas pausas tivessem tempo e a hora ali. Às vezes o empregado guardava no meio das coisas dele, no armário dele. Eu não tinha como ficar ali acessando o armário individual do empregado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desenhar uma caixinha que ia ficar exposta ali, junto com o controle de ponto, que esse empregado fez a pausa. E aí foi aceito, né, e eles fizeram. Eu fiz o desenho, né, técnico, e aí eles fizeram, virou essas caixinhas aí. E aí é importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Treinamentos diversos, principalmente da questão das pausas, né? Isso aqui era uma sala térmica, onde esses empregados saíam do ambiente resfriado e ficavam numa faixa de temperatura de aclimatação, né? Que não era não tão quente, às vezes ele estava ali numa temperatura de 14 graus, 12, 10, e aí lá fora estava tipo 30, né? Então ele não podia ir para fora para os 30 graus, apesar que eles queriam, né? Quem está lá no frio não quer ficar no frio. E aí essa sala era mais amena, 19, 20 graus. Então eles tinham que ter toda essa instrução. A norma fala sobre isso e a gente que dá esse tipo de treinamento. Participação em eventos de melhoria contínua. É assim, quem deseja trabalhar nessa área, a gente vai muito de encontro com a engenharia de produção, sabe? Engenharia de produção é tudo. Então, assim, tudo que é preconizado como ferramenta, Kaizen, né? Na mineração a gente chama de CCQ, lá chamava CMC, que é Convenção de Melhoria Contínua, que nada mais é que uma busca de um problema a ser solucionado pelo próprio empregado. Então, assim, o empregado, na base, ele consegue ver todos os dias, né, e vai muito de encontro com a ergonomia francesa, né, na qual eu sigo. O empregado, ele é o principal autor ali, ator, né, do que ele faz. Então, não adianta eu querer chegar, né, enquanto fisioterapeuta, e ensinar o empregado, né, que operador de produção, a trabalhar. Ele tem todas as técnicas, ele sabe por que ele pega daquela forma e tudo. E ele que vai trazer isso para mim. Às vezes eu vou virar e falar assim, não, essa forma está ruim. E aí ele vai me explicar o porquê e a gente vai chegar num consenso e mudar algo que seja viável para ele. Porque também não adianta nada eu mudar o que é bom para mim. Se para ele não vai funcionar, ele não vai executar da forma correta. Então, assim, o Kaizen é uma forma simples, né? Muito menos do que uma análise ergonômica, que a gente pega um problema complexo e decompõe ele em partes menores para a gente entender o que está acontecendo ali. E o CMC também, né? Que é a convenção
que é um problema um pouquinho mais complicado do que o Kaizen resolve, mas ele também tem um grau menor aí de complexidade, comparando com uma análise ergonômica. Aí tem diversas ferramentas, Ishikawa, Blue Tie, tem muitas, sabe, que a engenharia de produção traz e aí a área absorve isso. E muito no ponto de ergonomia, muito, principalmente na física, eles focam muito, né? Porque a gente tem a parte cognitiva, né, organizacional, enfim, mas o que está ali visível é o que eles atuam muito. Assistência técnica jurídica, né? Demais, demais, porque assim, às vezes não. Muitas vezes o empregado que sai, ele, né, entra aí na justiça contra a empresa. E às vezes os advogados entram requerendo causas de condição de trabalho. E aí a gente precisa fornecer álibis para essa empresa, né? Tanto para ela se defender se ela estiver errada, ou realmente era assim, foi desse jeito, quanto para ela se defender se ela estiver certa e estiver sendo processada de forma equivocada. Né? E aí a gente participa na redação dos quesitos, que são as perguntas que a gente faz para o perito oficial responder, né, favorecendo a nossa cliente. Né? A gente auxilia na manifestação, né? Às vezes o juiz emite um parecer lá e a empresa não concorda, aí a gente vai redigir ali, trazendo à luz o que de fato acontecia, né, dentro daquela empresa. A gente auxilia também na parte de higiene ocupacional. No ramo frigorífico, geralmente não tem a figura do higienista. Né? Então, assim, você ter um conhecimento em higiene ocupacional é muito importante. Não sei se você sabe, a higiene ocupacional é a ciência que estuda aí os outros riscos, né? Químico, físico, biológico. Né? Então, assim, a ergonomia, estuda a parte de ergonomia, a gente tem esses outros agentes, né? Radiação ionizante, tudo isso é higiene ocupacional que vai estar fazendo a tratativa, vai determinar o tempo de exposição que aquele empregado pode estar, até mesmo no frio, no calor, enfim. E aí vem muito processo, enfim, em cima disso, e a gente precisa dar esse apoio. Né? E aí eu trouxe aqui um pouquinho do desafio, né, que eu passei lá na pandemia, né? Eu fui para lá em 2019, meio do ano, final do ano. E aí em 2020 surge a pandemia, né? E aí com a pandemia a gente era contratada lá como analista de saúde ocupacional. E não como fisioterapeuta, né? Mas é uma premissa você ser o fisioterapeuta. E aí, como analista de saúde, nós fisioterapeutas somos assim um profissional muito generalista. A gente tem um estudo bacana de epidemiologia, de clínica, o que nos permite atuar em processos administrativos singulares à enfermagem do trabalho muito bem, né? E aí eu precisei assumir novas funções, uma vez que a nossa enfermeira do trabalho, ela precisou ficar ausente porque ela estava grávida. E aí ela ficava em home office, ela me dava algumas orientações, mas aí eu tinha que seguir, né? E assim, naquele auge da pandemia, em São Paulo, a gente não tinha enfermeiro disponível. Nem se a gente quisesse enfermeiro, era assim, raro. Né? A gente, tipo assim, depois de uns 2 meses, eu acho, a gente conseguiu encontrar técnico de enfermagem para poder apoiar, mas assim, no auge mesmo foi bem desafiador, né? E o Ministério da Agricultura estava em cima para as medidas de contingência, surgiam muitos boatos, né, que o alimento propagava a doença, né, e assim, era muito complicado. Então, assim, a estrutura da empresa, ela oferecia médico, né, o médico do trabalho, só que ele não ia, ficava o dia inteiro por conta da empresa, né, naquela fábrica. Ele ia, ficava ali um tempo, 3 vezes por semana, por exemplo, naquela fábrica. Então, nos outros dias, a gente ligava para ele, tinha toda a assessoria, mas ele não estava ali. Né? Então, assim, as medidas de contingência era eu mesma que precisava executar todas elas para garantir que não iria entrar empregado doente, ou se o empregado estivesse doente, ele seria imediatamente afastado, se ele tivesse o mínimo de sinal, de sintomas, né, ele seria retirado para a gente resguardar a saúde dos demais que estavam ali, mesmo. E assim, foi bem desafiado, porque no início ninguém sabia muito, nada ao certo, e assim, foi muito bacana. Eu contei muito com o apoio de alguns professores, né, que eu tive até na Universidade Federal, na pós, que eram auditores do Ministério do Trabalho, né?
e assim, eles respondiam muito rápido as dúvidas, máscara, né? Itens assim que às vezes a gente não tinha tanta certeza, né? Ai, qual que vai ser o válido, qual que vai ser o aceito, enfim. E aí não fiquei mais focada exatamente apenas em assuntos da fisioterapia e ergonomia. Então, eu precisei aí extrapolar desses assuntos, né? Eu fui para a parte de enfermagem do trabalho, o afastamento do empregado, né? Mandar o empregado para o INSS, voltar com o empregado, tudo isso, né? Que assim, hoje eu vejo lá na empresa, por exemplo, essa parte do INSS, ela é muito feita pela assistente social, né? E lá não tinha uma fábrica pequena, não tem tantos profissionais, nem tem nem essa exigência, né, perante o SESM, de conforme a quantidade de empregados. Então, assim, a gente que teve que dar todo esse apoio, né? Levar empregado no hospital, muita coisa. E aí a gente acabou contratando, né? Essa aí é uma técnica que a gente conseguiu contratar, fazer ali a aferição, né? Aí antes disso, aqui só mostrando aí que estava o médico do trabalho, as duas técnicas que a gente contratou, a enfermeira que estava em home office e o técnico de segurança do trabalho, né? Essa que era a área da fábrica do Shark, tá? E aí um tempo a gente ficou dessa forma, né? O dia inteiro, foi bem difícil, né? Todo mundo entrava, tinha que trocar a roupa toda, mesmo que se estivesse administrativo, né? O Ministério da Agricultura, ele criou, assim, normas muito fortes que a gente precisava seguir. Aí a gente precisou conduzir vacinação de empregado, né? E ainda tinha outros desafios. Às vezes a empresa criava soluções, né? E aí a solução, a gente ia comprar a solução, por exemplo, essa máscara e balaclava, que foi solicitação do Ministério da Agricultura também, para quem trabalhasse tudo com contato com o produto. A máscara, ela tampava os olhos do empregado. Então, assim, a gente precisou customizar, né, participar de todas as gestões de mudança, para a gente garantir também que a gente ia estar adequado, mas a gente não ia estar criando oportunidades de acidente, né? Projetos, né? Projetos de concepção, a gente precisou adequar o nó. Se o empregado chegar aqui passando mal, né? O que a gente vai fazer depois que ele entrou e referiu doença? Às vezes ele entra bem e no meio do dia ele fica doente. O que eu vou fazer? Onde que eu vou colocar esse empregado? Então a gente precisou criar um espaço, né? Desenhar tudo no papel para que tudo funcionasse da melhor forma possível. E aí, né, eu trago aqui para vocês um pouquinho, né, de algumas habilidades requeridas aí para quem pretende aí desempenhar esse tipo de atividade, né, que é de estudar em diferentes áreas, né, do conhecimento, né, a gente vai para a parte de engenharia muito, porque você está lidando ali o tempo todo com engenheiro, então você tem que aprender também a falar com número, né, o tempo todo, você tem que mostrar dados, né, ter um bom poder de persuasão. Eu trabalhava em duas fábricas. Essa fábrica que era mais próxima de São Paulo, os responsáveis, os gerentes, eles tinham um nível muito mais alto assim de conhecimento, eram pessoas tecnicamente muito com um nível muito alto. Já no Shark, eu tinha uma densidade populacional do Nordeste muito grande. E aí eu tinha gerentes que tinham um conhecimento técnico, às vezes, até menor que o meu. Assim, técnico, eu falo conhecimento de graduação, por exemplo, não tinha, mas técnico na área ele tinha muito mais, claro. Né? Então, assim, você tem que saber como você vai lidar com essas diferenças, como que você vai abordar essas pessoas, né? E também aprender a atender diferentes interesses, porque às vezes a gente sai com um objetivo muito claro, eu quero melhorar tudo, e tem que ser rápido, tem que ser no meu tempo, né? Às vezes eu tenho até, hoje em dia, né, na mineração, eu tenho outros ergonomistas que me apoiam, que ficam no campo, e elas trazem essa frustração muito grande, querem que aconteça um negócio muito rápido, e não é assim. A gente tem que aprender a trocar, né? Tá, eu não consigo melhorar tudo, mas o que eu consigo fazer agora? Né? E ter esse poder de barganha ali com quem está acima de você e trazendo aos poucos as melhorias, né?
trabalho em equipe, bom relacionamento, eu acho assim fundamental. Aqui a gente estava no dia que a gente saiu, assim, começou a acabar a pandemia, a gente tinha algum lugar para poder tomar café. Era o médico que trabalhava comigo, essa aqui é a analista de RH, e assim, nossa, me ajudou demais nos meus próprios procedimentos que no início eu ainda não dominava. Então, assim, se não fosse ela, não teria ali conseguido sucesso, né? Muito êxito no que eu estava fazendo. E aqui a gente está na despedida, né? Quando eu precisei voltar para Minas, acabei precisando voltar. Meu pai ficou ruim de Covid e tudo, ficou internado 2 meses. Eu estava indo e voltando muito tempo, e acabei precisando voltar para dar aí essa assistência para ele. Sobrou um tempinho, Peterson, e aí eu gostaria de mostrar aqui alguns videozinhos. Pode? Pode sim, Carol. Pode seguir em frente. Então beleza. Peraí, deixa eu. Eu tô achando que é normal, mas não é. Deixa eu ver aqui. Selecionar a janela. Eu tenho que abrir o vídeo, né? Primeiro. É um vídeo na fábrica que era de hambúrguer. Aqui eu comentei aí que é uma fábrica mais automatizada e tudo. E a gente acabou fazendo um projeto nessa área. Essa área, quem ficava muito tempo nessa área se queixava, às vezes, de dor e tudo. Aí vocês vão ver que chamava tubete, né? Acho que na época eu nem conhecia esse tipo de produto aqui em Belo Horizonte. Hoje em dia já tem, que é um tubinho com a carne moída. O empregado precisava ir encaixando. E você vê que tem uma distância grande, né? Aqui, a forma como foi projetado o layout do espaço tem uma distância horizontal muito grande. Ele inclina muito a coluna para poder recolher. E aí, às vezes, para poder conseguir em tempo, pega muitos para ir colocando. Ele tem que contar, inclusive, quantos que ele está colocando na caixa. Que aí tem a quantidade correta para dar o peso correto lá depois. Então, assim, aqui a gente está vendo que não é só físico. O empregado ele tem a parte cognitiva ali imensamente exigida. Vou apresentar o outro aqui. Aqui é uma área, né, na fábrica do Shark. Aí a manta, ela sai salgada, né, ela fica alguns dias lá empilhada, perdendo umidade, desidratando, e aí ela sai para a área externa para desidratar mais. Então, eles precisam recolher e empilhar essas mantas. Estão vendo que é bem alto, né? Esses empregados aqui, eles estão com cinto, e o cinto é geralmente acima de 1,20 m, 1,40 m de altura. E aí aqui é bem mais, porque esse empregado é alto, e a pilha está do tamanho quase dele. Então aqui a gente tem mais de 2 metros de altura. Aí, às vezes, a gente quer eliminar um risco, assim. Tem situações que é muito difícil. Aí você realmente precisa lançar a mão de controles, como pausa,
perguntei para ele se ele não preferia ficar no alto. Ele falou assim, depois eu subo. Que eles vão trocando de lugar. Você que escolhe a hora de subir. Você que escolhe a hora de subir. Quer Manaus? O outro passou até maquiagem hoje pra vir. Eu brincava com Sabe eles. Que ele apareceu no cinema? Eles gostavam de ser filmados. Aí no dia seguinte, tipo assim, ficava 2 dias assim, aí depois tinha que virar a carne toda, virar a manta. E aí é um processo muito, assim, manual. E algumas coisas você vai buscar tecnologia e tudo fora do país, e acaba que você não consegue muito, porque não tem esse tipo de produto em outros lugares, né? Sei lá, nos Estados Unidos, Canadá, você não vai conseguir encontrar muita coisa. Então, assim, às vezes a gente precisa criar, reunir com as empresas, né, startups que mexem, para ver o que a gente pode trazer de solução. E aí vocês vão trocando de lugar aí ao longo do dia? Nos dois aí não troca, não? Mas você troca com ele? O que eu estava perguntando para ele de trocar? Porque quem fica lá em cima é mais tranquilo do que quem está nesses 2 andares. Tá vendo? Questão de movimentação de ombro, que aqui é muito exigida, né? Passar aqui um outro. Palavra aberta. Se tiverem dúvidas, a gente ainda tem um tempinho aí para responder. Um por vez. Carol, muito material, é uma vivência muito rica, com muita coisa para contar, né? Então vamos abrir as palavras para as perguntas. Eu já estou vendo uma pergunta da Isadora aqui. A Isadora está perguntando, Carol, sobre o mercado de trabalho, a necessidade de uma especialização, como que foi a sua entrada? Foi com a especialização? Foi durante? Como que foi esse processo da sua entrada na JBS em específico? Não, lá eu já tinha formado, né? Já tinha feito especialização há muito tempo. Eu já estava até com as 3 especializações, foi em 2019. Né? Acho que a última especialização eu tinha feito em 2014. Eles foram muito incisivos em relação a esse tipo de conhecimento, né? Tanto de perícia, tanto de ergonomia e tempo de experiência. Foi uma exigência ter um tempo de experiência, né, atuando como fisioterapeuta na parte de ergonomia. A questão, acho que foi decisiva, foi a questão também de perícias, conhecimento na área de perícias, que lá tem muita demanda. E, assim, ele foi uma grata oportunidade, porque eu lembro que eu mandei alguns poucos currículos e eu não me lembro de ter, até brincava com a Alexandra, que foi a quem fez a minha seleção, eu não me lembro de ter me cadastrado nessa vaga, né? E na época não tinha esse LinkedIn igual hoje, né? Bombando. Hoje em dia a gente lança no LinkedIn e rapidinho você tem muitas vagas aí te chamando, até quando a gente não procura, o pessoal chama, né? E mandei para deixei algum repositório de vagas e eles encontraram. Mas assim, eu acredito, por exemplo, a quantidade de frigoríficos que a gente tem é muito maior do que outras empresas. E todo frigorífico vai precisar de alguém. Isso está na NR36, entende? Então, assim, lá não vem falando que tem que ser um fisioterapeuta, mas já é uma lei, entre aspas, que seja um fisioterapeuta, que esteja nessas empresas. Então, assim, é muito bom você procurar conhecimento, né, nas normas que estão associadas, né, entender norma
é padrão, né? Porque quando chega as dúvidas que você está na empresa, né, o pessoal já fala, não, você é o especialista, eu sei que vai ter que resolver isso aqui, entende? Então, assim, recomendo se especializar, né, igual vocês já estão fazendo, que é fisioterapia do trabalho, né? Eles fazem a disciplina na graduação A ainda, tá? disciplina na graduação? É, Ah, na tá. graduação. Nossa, então já estão avançados demais, porque assim, né, nem tem gente que nem conhece essa área ainda, né? Eu também tive uma oportunidade bacana, o professor Peterson me apresentou na época. E é uma área muito bacana. Tem gente que realmente vai querer a área clínica, que sonha e tal, vestir branco, né? Essa é uma área que a gente veste branco, mas é para uma outra finalidade, né? Você não fica ali atuando muito. Aí eu achei bacana também falar da ginástica laboral, que mostrava ali em um determinado momento do vídeo. Hoje em dia, por exemplo, alguns frigoríficos, por receberem muitos autos de infração, e às vezes a ginástica ela não é bem recomendada, porque a ginástica ela seria bacana para a gente alternar algum segmento, enfim. Porém, quando a gente tem uma atividade muito repetitiva, é mais importante eu pausar aquela articulação do que eu continuar movimentando. Então, assim, os médicos do trabalho, que são auditores fiscais, eles já vêm muito em cima disso, já desenham, lançam ali, né, lavram autos de infração para as empresas. E aí algumas elas já baniram essa questão de ter ginástica laboral obrigatória, igual a gente viu lá no vídeo. Então, a gente já não tem. E aí, alguns profissionais, alguns engenheiros mais antigos, eles associam ergonomia com ginástica laboral. E aí é muito importante a gente, né, fazer essa separação. A ginástica ela é importante quando ela é bem recomendada. Tem áreas que a pessoa fica trabalhando administrativamente, é fantástica, dá um retorno ali entre os empregados, né? Eles criam um elo, é muito bacana, mas a gente tem que saber quando a gente prescreve e quando a gente não prescreve também, entende? Então, assim, se especializar é tudo. Pessoal, mais perguntas? Aproveita aí a experiência da Carolina. Se quiser abrir o microfone, pessoal, pode abrir a câmera, o microfone, ou também colocar no bate-papo. Eu vou lendo aqui, Carolina. Agora o pessoal está no bate-papo também. Tô vendo Agora que eu tô vendo aqui, eu não perguntas. tinha visto o bate-papo, né? Eu tinha deixado aqui. Só de saber se a entrada no mercado de trabalho. Eu tô vendo só da Isadora aqui. A Ana Luísa também está perguntando. Quanto à rotina das demandas, acontecem mais esporádicas conforme as lesões iminentes? Não, tem demandas que são demandas frequentes, né? Por exemplo, análise ergonômica. Você tem que fazer de todos os postos da fábrica. Sei lá, tem 300 postos, 300 cargos. Você tem que fazer 300 análises durante um ano. Então, você tem que se programar, essa gestão de tempo é sua, para conseguir dar conta de chegar no final do ano e entregar um calhamaço assim, com todas as análises. Né? Situações pontuais são situações de acidente que acontecem, né, que você realmente precisa parar aquilo que você estava fazendo para dar uma atenção. Auditorias, tem muita auditoria, eu não comentei aqui, esqueci, mas, por exemplo, esses grandes supermercados, quer ver, Pão de Açúcar, Carrefour, eu não sabia disso, até trabalhar lá. Eles fazem auditoria na fábrica, para eles ter certeza que aquilo que ele está comprando é bom. E isso é muito bacana, né? Então, eles pagam, às vezes, uma empresa e a empresa vai lá olhar tudo. A empresa olha desde se tem criança correndo no meio da fábrica, até qualidade total, até se o empregado, sorteia o empregado para saber se ele está recebendo no dia certo, né? Isso tudo é item que é pontuado. E se ela não passa, se a pontuação dela numa auditoria dessas é ruim, o supermercado para de comprar na mão dela. Né? Então, assim, tem muito de auditoria, muito diferente. Na mineração a gente tem auditoria também, mas é bem menos intensa, sabe? Lá toda vez é um estresse. Nossa, agora a gente vai ser auditado Pão de Açúcar. Nossa, agora a gente vai ser auditado por não sei o quê. E aí tem toda aquela preparação, né, para a gente separar documento, enfim, né, tanto documento de saúde, documento de ergonomia, né, e apresentar aquilo.
né? E assim, eles fazem entrevista, sorteia empregado lá na hora e faz. Porque assim, não adianta você também inventar que você está fazendo e sorteou o empregado vai falar que você não está fazendo, que não tem nada daquilo, que você está mentindo. Enfim, né? O que mais que a gente tem? Remanejamento tem muito, né? Acontece demais, porque às vezes o empregado, às vezes nem é problema ocupacional, né? Às vezes o empregado, problema pessoal dele, sei lá, teve uma hérnia, hernia umbilical, alguma coisa cirúrgica, e a gente precisa adaptar ele, botar ele num outro posto, né? Para ele continuar trabalhando, mas de forma segura. Mas, assim, no mais, planos de ação para melhoria a gente precisa fazer muito, porque a matriz cobra muito da gente, de você reduzir risco. Tipo assim, eu tenho tanto de risco hoje. Tá, até o final do ano você vai reduzir que tanto. Aí é você com seu gerente da fábrica, seu poder de persuasão, dinheiro, né? Que você também tem que buscar coisa que não seja tão cara, né? Então, assim, tem no trabalho, tem demais. E assim, como a gente tem muitos frigoríficos, eu acredito que assim, vocês vão ter muita oportunidade de trabalho nessa área. E não só frigorífico, né? Hoje em dia, por exemplo, o Whirlpool, que é a união dos eletrodomésticos lá, Brastemp, Cons, também tem a mesma situação, né? A indústria automobilística tem demais, mineração. Então, assim, nós ficamos conhecidos, sabe? PCDs, a gente precisa adaptar os PCDs. Então, o PCD é um termo de ajustamento de conduta muito das vezes, né? Existe a quantidade mínima, 5% conforme a quantidade de empregados. E aí o PCD entra, você não pode, assim, aquele PCD não pode só figurar, né? A gente tem que trazer ele efetivamente. E para trazer, a gente precisa fazer isonomia, né? Dar uma condição igual. E aí você tem que ir lá fazer plano de ação, fazer uma avaliação. Então, assim, é muita coisa. Mais perguntas, gente? Qual a carga horária de trabalho como fisioterapeuta? Eu tô vendo aqui. Então, eu não era contratada como fisioterapeuta, eu era contratada como analista de saúde. Então, a carga horária era 40 horas semanais, se não me engano. Na mineração, também nós somos contratados como ergonomistas, não como fisioterapeutas. Porém, é um pré-requisito você ser fisioterapeuta. Contudo, a gente não clinica, né? Por exemplo, na mineração, eu não atendo clinicamente. Eu não atendo, tipo, zero como fisioterapeuta, atendo muito como ergonomista. Mas a gente tem lá uma clínica. Não vai ser eles, não, né, professor? É a outra turma, né? Que vai. Então, a gente tem uma clínica que a gente, de fato, tem uma fisioterapeuta lá que faz atendimento mesmo. Essa fisioterapeuta, ela tem uma carga horária reduzida, aí, de 30 horas semanais, tudo certinho, como manda o CREFITO. Acho que é 30, se não me engano. Isso mesmo, 30 horas é a lei federal, né, do Isso. fisioterapeuta. Aí ela trabalha de segunda a quinta, se não me engano. Mas nós, não, a gente entra aí dessa outra forma. Mas aí é a opção também, né? Se a pessoa se encontra ali mais como clínica, enfim. Mais perguntas, gente? Não? O bom de você também não ser exatamente clínico, fisioterapeuta, igual eu tenho 2 dias home office. Então, assim, talvez se eu fosse clínica, eu teria que estar lá para atender. Não tem como se atender empregado, né, um paciente de à distância. Então, isso aí, para quem deseja, né, às vezes é um benefício, né? Igual eu tenho 2 filhos, para mim é bem difícil. Igual o professor precisa buscar os meninos dele, daqui a pouco também tem que buscar os meus. E aí você começa a buscar atividades que sejam compatíveis ali com o seu estilo de vida. Excelente. Muito obrigado, Carol. Eu acho que esgotaram as perguntas. Eu só estou vendo a Raíssa digitar aqui, deixar a pergunta da Raíssa por último. Mas te agradecer, Carol, por mais uma vez estar conosco, passando a sua experiência. Em breve estaremos aí te visitando, né? Já Isso. estamos organizando com a turma que está hoje no estágio. E quem sabe essa turma também, a gente vai abrindo portas, né? A Uhum. gente abriu um precedente, Vi vai umas abrir. ideias ali, depois eu vou te falar. Eu tive uma ideia hoje bem interessante, vou até já te compartilhar. Eu estive numa empresa hoje de manhã
E a minha ideia é colocar os alunos numa prática que ele faça o papel do funcionário, numa perspectiva de empatia, né? De o que que é movimento repetitivo, né? O que que é Uhum. contração estática, mas a gente viver isso na pele. Então, só Eu estou tive uma ideia aguardando. diferente, até que essa daí eu não sei se a gente conseguiria, porque na Não, mineração a gente tem uma regra de 45 dias, tem um treinamento que chama tutor. Qualquer pessoa que entra entendi. na mineração, ela tem que passar por um treinamento de 45 dias para ela ser liberada, para ela poder executar a função dela. Contudo, eu fiquei pensando nas CIPATs que a gente tem, de repente trazer os empregados, os Maneiro, estudantes, para participar de uma CIPAT, seja promover algum legal. tipo de ação, né, que ele vai Não, ter contato ali com o empregado direto, saber o que ele faz, enfim. Né? não, Dessa vamos, vez a vamos. gente vai na operação, né, de mina. E aí É, você chegando lá, você vê, você vai ter outras ideias também, mas a gente vai conversar. Então, vou encerrar a gravação. joia.